E hoje, dando continuidade ao estudo da obra O Grande Conflito, em seu capítulo 8, vamos estudar o poder triunfante da verdade. O novo imperador Carlos V subiu ao trono da Alemanha e Roma mandou seus representantes a pedir que fosse aberta a luta contra a reforma protestante. De um lado, o eleitor da Saxônia, pedindo que nada fosse feito contra Lutero, antes que ele tivesse a oportunidade de apresentar sua defesa. Mas, do outro lado, Roma exigia que fosse decretada a execução e morte do reformador. E isso deixou o imperador angustiado e numa situação embaraçosa. O eleitor declarara que ninguém tinha conseguido apresentar prova alguma contra as declarações de Lutero. E por isso não seria justo causar-lhe mal algum. As atenções de toda a Europa se dirigiram para a cidade de Homs, em uma assembleia, e para lá as delegações de clérigos, príncipes e principais cidadãos alemães para decidir essa situação. Aí você, ouvinte, imagina a cena. Toda a nação alemã reunida com os principais líderes romanos para decidir o destino de Martinho Lutero. Porque é assim, querido ouvinte, todas as vezes que o Senhor levanta alguém para proclamar a verdade, o inimigo, o pai da mentira, gera oposição, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas sabe o que aconteceu? Apesar da saúde de Lutero estar um pouco debilitada, ele estava ansioso para comparecer diante do imperador. E ele escreveu ao eleitor: se eu não puder ir a Homs com boa saúde, serei levado para lá, doente como estou. Pois, se o imperador me chama, não posso duvidar de que é o chamado do próprio Deus. Se desejarem usar de violência para comigo, e isto é muito provável, pois não é para a instrução deles que me ordenam comparecer. Ponho o caso nas mãos do Senhor. Ainda vive e reina aquele que preservou os 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Se ele não me salvar, minha vida é de pouca importância. Tão somente evitemos que o evangelho seja exposto aos escárnios dos ímpios, e por ele derramemos o nosso sangue. De preferência, deixem que eles triunfem. Olha que lindo. Não me compete, disse ele ainda, decidir se minha vida ou minha morte contribuirá mais para a salvação de todos. Podeis esperar tudo de mim, exceto fuga e abjuração. Fugir não posso, e muito menos retratar-me. Olha só, que fidelidade ao Senhor Deus. E presta atenção, olha só o que foi que aconteceu na Alemanha. Houve tremenda agitação em Homs, quando souberam que Lutero estava vindo. Aleandro, um delegado papal da época, escreveu para o imperador: dar oportunidade da palavra a este herege é ofender nosso Papa. E tentou com todas as suas forças condenar Lutero, colocando nas mãos todos os clérigos, príncipes e homens da corte, que Lutero deveria ser condenado por blasfêmia. Só que pelas leis estabelecidas na Alemanha naquela época, não seria possível condenar Lutero sem a ajuda dos príncipes. Foi então estabelecida a sessão. Aleandro, com todo o seu prestígio e eloquência, se pôs a derrubar a verdade de Deus. Várias acusações apresentou contra Lutero. Deu-lhe o título de inimigo da igreja e do Estado, dos vivos e dos mortos, do clero e dos leigos, dos concílios e dos cristãos em geral. Declarou ele: nos erros de Lutero, há suficiente para assegurar a queima de 100.000 hereges. Em conclusão, esforçou-se para atirar o desprezo aos adeptos da fé reformada. E disse: o que são esses luteranos? Uma quadrilha de insolentes pedantes, padres corruptos e devassos monges. Agora, eles serão esclarecidos e nós, através dessa assembleia, advertiremos os imprudentes, firmaremos os versáteis e daremos forças aos fracos. Olha só,
a maldade no coração desse homem. O inimigo de Deus o usou para tentar conturbar a verdade. Porém, essas armas sempre serão usadas contra aqueles que levantarem a bandeira de Emanuel, o Deus conosco. Meus amigos, saibam que a reforma não terminou com Lutero. Ainda nos nossos dias, precisamos defender essas mesmas verdades, os princípios da palavra de Deus. Se você, aí que me ouve, nessa manhã, tem no seu coração desejo sincero de ser fiel a Deus, guarde a sua santa lei. Observe os seus mandamentos. Independente das suas crenças religiosas, seja fiel às Escrituras Sagradas. Ouça as palavras de Jesus no Evangelho de João 15:10, que diz o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. Essas são as instruções do nosso Senhor e Salvador. Portanto, se você ama Jesus, se você ama a Deus, se nós o amamos, nós vamos permanecer nele, guardando os seus estatutos. Assim como fizeram os reformadores antes de nós, Deus quer que, assim como usou Martinho Lutero para defender a palavra do Evangelho Eterno, hoje ele quer que nós também o façamos. E sabe o que acontece, querido ouvinte e amiga, amigo, com aqueles que guardam as palavras do Senhor e as vivem? São seres bem-aventurados nessa terra. Os anjos andam lado a lado com eles. Apesar do discurso maldoso do bispo de Roma, Alejandro, contra Martinho Lutero, o Senhor Deus sempre esteve e está no controle de todas as coisas. E a força dos céus foi levantada através do Duque da Saxônia. Naquela assembleia, ele apresentou declarações contra as atrocidades e orgulho da Igreja Romana. Nem mesmo Martinho Lutero poderia apresentar tamanho testemunho, porque o Duque não era simpatizante do reformador, mas mesmo assim estava contra Roma. Você imagina a cena? Se pudessem ser abertos, queridos ouvintes, os olhos e ouvidos de todos aqueles que ali se encontravam, eles teriam visto anjos de luz abrindo os corações daqueles ali presentes para enxergar a verdade. Nesse momento solene, Lutero não estava presente, mas Deus fez a sua voz ser ouvida. Então, uma comissão foi aberta para levantar os abusos da Igreja de Roma sobre os alemãos. E olha que lindo agir de Deus. Foi constatada a verdade sobre todas as coisas que Lutero havia pregado. Então, foi enviado um salvo-conduto para que Lutero comparecesse à dieta. E muitos estavam preocupados com a segurança dele. Mas sabe o que foi que Lutero declarou? Preste atenção. Não orem por mim, orem pela palavra de Deus. Eu abomino minha vida e estou disposto a qualquer coisa para assegurar a verdade. Você consegue imaginar que tamanha fé, que testemunho? Essa é a nossa fé nos dias de hoje. E ainda que corremos o risco de vida, eu e você, sejamos ameaçados por defender essas verdades, não deveremos temer mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus nos enviará anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Essa é a fé que o justo vive. Essa é a minha fé. Essa deve ser a sua fé, querido ouvinte. Preste atenção no desfecho dessa história. Os inimigos de Lutero insistiram novamente para que o imperador agisse como Sigismundo agiu com Hus e o matasse, tirasse a vida. Porém, respondendo às maldosas propostas, o imperador respondeu: mesmo que a honra e a fé fossem banidas do mundo, deveriam permanecer os corações firmes. Entretanto, o imperador rejeitou voluntariamente as verdades apresentadas por Lutero. Não deixaria sua tradição para andar nos caminhos da verdade e da justiça. Ele apoiara o papado, porque seus pais haviam feito o mesmo. Recusou-se assim a aceitar qualquer luz,
além daquela que seus pais haviam recebido. Presta atenção, ouvinte amigo. Muitos hoje se apegam às tradições de seus pais. Quando o Senhor lhe envia mais luz, se recusam a aceitá-la, porque seus pais não a conheceram. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo dos nossos pais. Para saber qual é o nosso dever, em vez disso, devemos pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Somos responsáveis pela luz da palavra de Deus que brilha sobre nós hoje. O poder de Deus falou através de Lutero ao imperador e os príncipes da Alemanha. Seu espírito apelou pela última vez a muitos naquela assembleia. Nós rogamos ao Deus dos exércitos que os olhos e ouvidos daqueles que são sinceros sejam abertos e recebam a luz que vem do céu, independente das suas crenças, da sua posição religiosa. Nós amamos a verdade. A missão do programa A Voz da Profecia é compartilhar o Evangelho Eterno. Se você deseja conhecer mais dessas verdades, procure um de seus irmãos, amigos, adventistas do sétimo dia. Nós estaremos de coração aberto, com amor, para apresentar o que nos foi confiado. E que Deus possa reinar na tua vida.